dois já sofreram na vida sentimental deles. Preste bastante atenção. E eles vão contar um pouco do testemunho deles. Tá bom? Eu queria que você prestasse bastante atenção. Tá bom? Thiago, você estava me contando que você chegou até a igreja por causa da vida sentimental, né? Como que foi? Cheguei ao ponto na minha vida que eu fui procurar Deus porque eu não aguentava mais sofrer, né? Então eu era noivo há 4 anos, né? E sofria muito, muita briga, inclusive agressão física, né? Eu era noivo, hoje eu sei o que era atrás dela, né? Mas chegou um ponto de eu botar o pé no pescoço da minha noiva e tentar matar ela. Que isso, Ah, é? Era complicado. Era mais ódio do que amor. É isso aí. Era 5 minutos de amor e uma semana inteira de ódio, choro, briga. Aqui na Inajar de Souza ela tentou matar eu uma vez. A gente tinha saído daí, ela começou a vir comigo para a igreja. Aí a gente saiu de carro, estava chovendo, ela puxou o volante do carro. Enfim. Era o que? Era ciúmes, era possessão, era o quê? Ciúmes. Ela tinha desconfiança de tudo. Eu dou aula de bateria, assim, uma aluna falasse oi pra mim, você tem um caso, você não sei o quê. E foi 4 anos eu tentando provar pra ela que eu não era isso, né? Mas nada que eu fazia, nada que eu lutasse, por mais que eu lutasse, não conseguia. E aí teve um dia que não aguentei mais, né? E pedi, minha mãe vinha na igreja, né? E aí um dia eu tive que me trancar dentro do meu quarto pra ela não brigar, né? Porque ela é desafiada, a gente é homem, não aguenta, né? Então me tranquei, ela quebrou o vidro, foi pra cima de mim, quebrou a porta, quebrou tudo. Aí eu peguei e falei assim, não mãe, pelo amor de Deus, me leva pra igreja. Aí foi que eu comecei a ir pra igreja, ela começou comigo, vindo. Então foi 4 anos de sofrimento. 4 anos de sofrimento. A gente não percebia muito assim no começo porque se via pouco. Mas aí conforme foi se tornando mais sério, conhecendo a família dela, não gostava de mim. A mãe dela falou pra mim que ela criou a filha dela para me dar as melhores escolas e não era para ficar com um cara que nem eu, etc, etc. E aí passou esses 4 anos de sofrimento, aí eu comecei a vir para a igreja e ela começou a vir comigo. Só que ela só vinha para a igreja por causa de mim. E aí passou um tempo, Deus mostrou para mim que não era ela. Consegui, através de um sacrifício que eu fiz, Deus mostrou, assim, sem sombra de dúvidas, que não era ela. E você, Dani? Você já sofreu também do coração? Eu já sofri, porque assim, apesar de eu ter praticamente nascido na igreja, eu conheci uma pessoa, eu namorei, mas não era o que Deus tinha preparado para mim. Às vezes a gente, por ansiedade, pela mídia, a gente vê, a gente quer, então eu acabei agindo pelo coração. E é legal você falar isso porque às vezes você vê na novela o ator com a atriz, aí solta aquela trilha sonora romântica e você já, ai meu Deus, ai agora, quando que vai ser comigo? Aí qualquer pessoa que aparece pra você já tá bom. Aí você sonhava com isso, aí apareceu e você iniciou um relacionamento. Foi desse jeito mesmo, assim, quando eu vi, eu nem me interessei muito, mas as amigas assim, né? Sim. Ela, pois, não, vai, bonitinho. Aí eu fui. Mas não deu certo. Quando a pessoa não é a pessoa certa, Deus ele mostra. Só que às vezes a gente não quer aceitar. Por causa que gosta, por causa que já conhece a família, não sei o quê. Mas assim, eu aceitei. Não foi um namoro muito longo, mas eu vi que não era. E aí eu terminei tudo. Apesar de eu mesmo ter terminado, a gente fica triste, porque eu queria que tivesse dado certo. Eu sempre pensei, poxa, menina de Deus, eu vou namorar, noivar, casar com a mesma pessoa. Mas não foi assim. Aí, quando eu terminei, eu chorei, fiquei triste, mas passou. Quando a gente age pela fé, pode a gente sofrer um tempo, 2 tempos, mas passa. E passou. Eu comecei a assim, cuidar da minha vida com Deus. E isso eu não dei tanta importância. Você vê que a coisa acontece na sua vida sentimental quando você não fica pensando só aquilo,
ai, eu tenho que namorar, eu tenho que casar, ai, a idade está chegando, ai, eu sou jovem, meus amigos todos estão namorando, só eu estou ficando pra titia. Aí a família, que nem ela falou, as amigas começam a pressionar, os amigos começam a pressionar. E aí, fulana, quando que você vai namorar? Quando que você vai se arranjar? Você vai ficar pra titia. Aí naquele desespero você inicia um relacionamento sem o quê? Sem pensar. E quando você inicia qualquer coisa sem pensar, aquilo dá errado. Você vê que ela começou a não pensar mais nisso, começou a pensar mais na vida dela com Deus, e aí que as coisas começaram a fluir, né, Dani? Aí foi assim, né? Aí eu comecei a priorizar minha vida com Deus, não que eu deixei de lado, mas assim, eu confiei em Deus. Não fiquei naquele desespero e tal. Aí foi quando o Espírito Santo, ele trouxe, o próprio Deus, ele trouxe para mim. E aí um dia eu estava aqui na igreja, no sábado, fazendo as coisas da igreja, foi quando eu vi, né? Só que assim, eu como obreira, ele chegando na igreja, não tinha nada a ver. Pode ser a pessoa certa, mas até para a pessoa certa tem um momento certo. Não é qualquer momento que vai dar tudo certo, não. Aí eu tive que agir em oração, tudo, para Deus, para ver se realmente ele ia se firmar, se ele tinha compromisso com Deus. Porque muitos jovens vêm na igreja. A gente que está aqui mais tempo, a gente vê, muitos vêm, mas poucos ficam. Então é isso que eu queria ver nele, se ele ia permanecer. E aí ele foi permanecendo, foi ficando, foi levantado o obreiro, e ele nem ligava para mim. Não olhava para mim, eu para ele era um homem, não tinha olhos nenhum. Mas aí, né, se é da vontade de Deus, Deus faz ter olhos. E aí assim, teve um certo dia que eu cheguei para ele e falei, não na emoção e tal, mas eu estava certa do que eu estava fazendo. E eu falei pra ele tudo, aquela vergonha, falei tudo pra ele que eu sentia. E aí ele falou que ia me dar a resposta. Aí depois de 2 semanas ele falou que não. Aí ele falou que não gostava, que não tinha jeito, que eu não queria ver eu sofrer, pra eu pensar em outro, não sei o quê. Aí, né, aquele baque, porque, poxa, se Deus falou que é pra mim, por que ele falou que não? Mas eu permaneci, assim, nunca me apareci pra ele, nunca me insinuei, aquela coisa, ele tem que me ver, não. Deus vai mostrar. Nunca fui aquela coisa vulgar. O Espírito Santo quer fazer obra, porque se ele não fizesse, não ia estar nada feito. E Deus fez. E passou uns 3 meses? Por aí, uns 3, 4 meses, e ele veio atrás. E fazem quanto tempo já isso? 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. É 1 ano e 7 meses de namoro, né? De namoro. Você bate nela, ela bate em você? Não mesmo, Dani? Não. E hoje é 1 ano, você falou que foi 4 anos de sofrimento. E esse 1 ano e 7 meses, como que é? Não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Porque eu vejo para mim assim que eu preciso de uma pessoa do meu lado que me ajude a me manter salvo. E aí a gente faz propósito junto, a gente ora. Independente do que a igreja está fazendo, a gente tem o nosso propósito. A gente, logo nos primeiros meses fez o curso do casamento blindado. Mesmo nos primeiros meses de namoro a gente já foi lá, fez. Porque investir naquele relacionamento não dava certo. E esse, como é que Deus tem investido, e o segredo é investir e esperar a hora certa. Só um detalhe, no dia também eu tentei fugir dela, no dia que eu fui falar. Eu falei, não, vou falar. Aí ela entrou aqui pela igreja, só que aí a moto não funcionou para sair. Ela estava vindo e eu tentando fazer a moto. Se tivesse funcionado, eu tinha saído fora, mas dentro de mim já era certo isso, né? Eu estava lutando contra mim mesmo, né? Tinha um sentimento dentro de mim, Deus falando que era certo e eu não conseguia ouvir a voz dele, não conseguia. Tanto é que quando eu falei, não vou falar, Deus confirmou todos os propósitos que eu fiz, falou, não é ela, vai. Aí eu falei que ia falar com ela e ela vinha aqui, eu ia pra lá, ela vinha pra lá, eu vinha pra cá. E a hora que ela apareceu no estacionamento, e aí, o que você quer falar? E eu tentando fazer a moto pegar, minha moto não pegava. Mas dizem que homem tem coragem, né? Mas tem hora que eles não têm não. Eles querem escapar, querem sair fora e a gente tem que ser firme. E hoje é
só felicidade. Graças a Deus. Hoje é, porque assim, a gente não vive um conto de fada, mas ele me trata como uma princesa. Apesar de às vezes eu não merecer, mas ele me trata muito bem. E se essa menina que está aqui quer ser tratada assim, se esse homem quer ter uma mulher de Deus, o segredo é colocar nas mãos de Deus. É buscar no altar, porque aí no mundo você vai achar uma ficante, mas não vai achar uma mulher para a vida toda. Muito bem, uma salva de palmas.